Olá, sétimo ano, bom dia. Que bom estar aqui com vocês, mesmo virtualmente, mas graças à tecnologia a gente está podendo, né? Vocês estão podendo me ver, estão podendo me ouvir e espero poder ajudar vocês a tirar dúvidas, tá bom? Vamos dar início à nossa aula. Queria que vocês pegassem o livro, o caderno e este material aqui. Estão lembrados que vocês confeccionaram no início deste mês, que nós demos o nome de Zíper dos Inteiros, certo? Todo mundo separou aí o material? Então vamos lá? Bom, vou começar falando um pouquinho a respeito, né, do conjunto que nós começamos a ver no sétimo ano, que é o conjunto dos números inteiros, em que nós temos fazendo parte dele o zero, à direita do zero os números positivos, à esquerda do zero os números negativos. Lembrando que o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito e aqui ele está representado numa sequência crescente da esquerda para a direita. Portanto, todo número que está à esquerda é menor daquele que está à direita, certo? Bom, nós podemos estar mostrando aqui exatamente o que são números opostos, né? São números que estão à mesma distância do zero. Então, quando eu tenho aqui o meu zíper posicionado na direção do número -3 e eu quero relacionar com o número que está a esta mesma distância do zero, eu vou estar falando do número mais 3, né? Portanto, o 3 e o -3 são números opostos, assim como o 5 e o -5, assim como o 1 e o -1, são números chamados de opostos ou simétricos. A gente pode representar também aqui o que a gente chama de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O que representa isso? Representa a distância deste número até o zero, né? E sempre quando a gente fala em distância, a gente tem que falar em quê? Em número positivo, né? Porque não existe distância negativa. Mesmo que você percorra no sentido da esquerda ou você percorra no sentido da direita, você vai estar percorrendo tantas unidades, certo? X unidades para a direita ou X unidades para a esquerda. Então, quando eu falo, por exemplo, do número que está a 4 unidades do zero, eu tenho também um número que está a 4 unidades à direita do zero. Então, sempre eu vou ter dois números que estarão à mesma distância do zero, só que em sentidos opostos. Então, se eu te perguntar quais números têm um módulo a 4 unidades do zero? Eu tenho o número -4, eu tenho o número mais 4. Portanto, o módulo de 4 é 4 e o módulo de -4 também é 4, certo? Bom, além de representar aqui no nosso zíper, né, o módulo ou o valor absoluto, o oposto ou simétrico, a gente também pode estar fazendo a comparação dos números, né? Lembrando que sempre um número negativo é menor do que o zero. O zero é sempre menor do que qualquer número positivo. Portanto, qualquer número positivo é sempre maior do que qualquer número negativo. E podemos também estar aqui exemplificando a adição dos números inteiros, que foi o último conteúdo que eu passei para vocês, que está na página 48, né? Eu pedi para que vocês lessem a página 48, que vocês analisassem os exemplos, e aqui os exemplos foram mostrados na reta numérica e
essa adição foi representada através de setinhas, que é o mesmo sentido que a gente tem aqui no nosso zíper. Quando nós estamos, por exemplo, falando, vou pegar o primeiro exemplo aqui, ó, da adição do número 100 com o número 300. Partindo do zero, eu me desloco 100 unidades para a direita e depois mais 300 unidades para a direita, que eu vou chegar até o 400. Se eu tiver representação aqui de, partindo do zero, andar 200 unidades para a direita e depois somar com o número menos 300, eu do número 200 vou ter que me deslocar 300 unidades para a esquerda. Sempre que eu estiver, vou pegar agora aqui a bolsinha, ó, o nosso zíper. Sempre que eu estiver falando de um deslocamento positivo, eu vou estar indo no sentido da direita. Sempre que eu estiver falando de um deslocamento de um número negativo, eu vou estar indo no sentido da esquerda, certo? Então, ó, vou dar um exemplo aqui no nosso zíper. Se eu for adicionar o número 4 com o número menos 5, vamos ver quanto que vai dar essa adição? Então, ó, 4, partindo do zero, eu vou me deslocar para a direita 4 unidades. Agora eu quero adicionar com o número menos 5. Então, partindo do 4, eu vou me deslocar 5 unidades para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Cheguei até o número menos 1. Então, quando eu somo 4 com o número menos 5, o resultado vai ser menos 1. E se eu somar dois números negativos? Partindo do zero, vamos supor o exemplo, a adição entre menos 2 e menos 4. Então, ó, partindo do zero, vou me deslocar 2 unidades para a esquerda. Tá aqui. Agora eu vou somar com menos 4. Então, do menos 2, eu vou me deslocar 4 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Cheguei até o menos 6. Certo? Então, o zíper pode auxiliar vocês também na adição de números inteiros. Vamos agora à página 51, onde nós temos aqui a adição com mais de duas parcelas. O primeiro exemplo que vem aqui, no início dessa página, é um painel de um elevador. Estão lembrados na atividade da semana passada, que eu pedi para que vocês construíssem um painel? Olha, adorei os que eu recebi, mas ainda tem gente que não me enviou. Estou aguardando que vocês me mandem o painel que vocês construíram em casa. Eu vou pedir isso para que vocês me mostrem, que nós vamos fazer uma atividade em breve, tá bom? Bom, este painel que está representado aqui, que vai do número menos 1 até o número 10, é um painel em que a gente pode representar exatamente essa adição com mais de duas parcelas. Por quê? Porque quando você está num elevador, você tem ali várias movimentações. O elevador sobe, o elevador desce, né? O elevador faz paradas. E assim a gente consegue representar 3, 4, 5 operações entre os números. Vamos pegar como exemplo essa adição que a gente tem aqui, que ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Bom, vocês podem observar que ela foi feita como uma expressão numérica. Estão lembrados da expressão numérica? Em que a gente vai adicionando os dois primeiros números, dá o resultado, repete o restante da expressão. Adiciona os dois primeiros números, dá o resultado e repete o restante da expressão, até que resta lá embaixo dois números sendo adicionados e que a gente vai ter o resultado final. Vocês observaram que aqui, inicialmente, a gente tem a adição
do zero com o número mais 5. E o que acontece, gente? Assim como nos números naturais o zero é o elemento neutro, no conjunto dos números inteiros também o zero é o elemento neutro. Então, quando eu adiciono 0 ao mais 5, o resultado é o mais 5. A próxima adição é do mais 5 com o menos 3. Mais 5 somado com menos 3, o resultado é mais 2. Repito o restante. A próxima adição é do mais 2 com mais 8. Estou adicionando dois números de sinais iguais. Mais 2 com mais 8, o resultado é mais 10. A próxima adição é do mais 10 com o número menos 11. Dois números de sinais diferentes. O resultado é menos 1, porque na verdade o que a gente fez aqui? A gente na verdade fez uma subtração, porque os números têm sinais opostos, e o resultado foi negativo. Por quê? Porque a quantidade negativa era maior que a positiva. E por último, a adição final, que é do menos 1 com mais 4, que o resultado foi 3. Então, sempre que houver uma adição com mais de duas parcelas, vocês devem fazer assim, como uma expressão numérica, ok?